A Bíblia de Jerusalém. Nona. Despojos de guerra e partilha. Guerra santa contra Madian. Deus falou a Moisés e disse: Vinga os filhos de Israel nos madianitas. Em seguida reunir-te-ás aos teus. Falou, pois, Moisés ao povo: Armem-se alguns dentre vós para a guerra de Deus contra Madian, a fim de pagar a Madian o preço da vingança de Deus. Enviareis à guerra 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Os milhares de Israel forneceram, à razão de 1000 por tribo, 12.000 homens armados para a guerra. Moisés enviou-os à guerra, 1000 de cada tribo, e juntou-se a eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, que levava os objetos sagrados e as trombetas para a aclamação. Fizeram a guerra contra Madian, conforme Deus ordenara a Moisés, e mataram todos os varões. Mataram ainda os reis de Madian, Eve, Recém, Sur, Hur e Lebei, 5 reis madianitas. Também passaram ao fio da espada Balaão, filho de Bie. Os filhos de Israel levaram cativas as mulheres dos madianitas com as suas crianças, e tomaram todo o seu gado, todos os seus rebanhos e todos os seus bens. Queimaram as cidades em que habitavam, bem como todos os seus acampamentos. Em seguida tomaram todos os despojos, tudo que haviam capturado, animais e homens, trouxeram cativos, presa e despojos a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, e a toda a comunidade dos filhos de Israel, no acampamento, nas estepes de Moab, que se encontram junto do Jordão, em direção a Jericó. Massacre das mulheres e purificação dos despojos de guerra. Moisés, Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas, que voltavam desta expedição guerreira. Disse-lhes: Por que deixastes com vida todas essas mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, se tornaram para os filhos de Israel a causa de infidelidade a Deus, no caso de Fegor, daí a praga que veio sobre toda a comunidade de Deus. Matai, portanto, todas as crianças do sexo masculino. Matai também todas as mulheres que conheceram varão, coabitando com ele. Não conserveis com vida senão as meninas que ainda não coabitaram com o homem, e elas serão vossas. Quanto a vós, acampai durante 7 dias fora do acampamento, todos vós que tendes matado alguém ou tocado um cadáver. Purificai-vos, vós e vossos prisioneiros, no 3º e no 7º dia, purificai também, todas as roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos de pelo de cabra, todos os objetos de madeira. Eleazar, o sacerdote, disse aos combatentes que voltavam da guerra: Este é um artigo da lei que Deus ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo aquilo que resiste ao fogo, o fareis passar pelo fogo e será puro, todavia, será pelas águas lustrais que será purificado. E tudo aquilo que não resiste ao fogo fareis passar pela água. Lavareis as vossas vestes no 7º dia e ficareis puros. Depois, podereis entrar no acampamento. Divisão dos despojos de guerra. Deus falou a Moisés e disse: Com Eleazar, o sacerdote, e os chefes das casas patriarcais da comunidade, fez a contagem dos despojos e dos cativos, tanto dos homens como dos animais. Dividirás, pois, os despojos pela metade, entre os combatentes que foram à guerra e o conjunto da comunidade. Como tributo para Deus cobrarás, sobre a parte dos combatentes que fizeram a guerra, um para cada 500, tanto de pessoas, como de bois, de jumentos e de ovelhas. Tomarás isso da metade que lhes pertence, e darás a Eleazar, o sacerdote, como tributo a Deus. Da metade que pertence aos filhos de Israel tomarás um de cada 50, tanto de pessoas, como de bois, de jumentos e de ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm o encargo da habitação de Deus. Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram conforme Deus ordenara a Moisés. Ora, os despojos, a parte restante das presas que a tropa combatente havia capturado, se elevavam a 675.000 cabeças de ovelhas, 72.000 cabeças de bois, 61.000 jumentos, e de pessoas, mulheres que não haviam coabitado com o homem, 32.000 pessoas ao todo.
A metade foi atribuída àqueles que fizeram a guerra, isto é, 337.500 cabeças de ovelhas, das quais o tributo para Deus foi de 675, 36.000 cabeças de bois, das quais 72 foram tributo para Deus, 30.500 jumentos, dos quais 61 foram tributo para Deus, e 16.000 pessoas, das quais 32 em tributo para Deus. Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo separado para Deus, conforme Deus ordenará a Moisés. Quanto à outra metade, que pertencia aos filhos de Israel e que Moisés havia separado daquela pertencente aos combatentes, esta metade, pertencente à comunidade, se elevava a 337.500 cabeças de ovelhas, 36.000 cabeças de bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Dessa metade, pertencente aos filhos de Israel, tomou Moisés, um de cada 50, das pessoas e dos animais e os deu aos levitas que tinham o encargo da habitação de Deus, conforme Deus ordenará a Moisés. As oferendas os comandantes dos milhares, que haviam feito a guerra, chefes de milhares e chefes de centenas, aproximaram-se de Moisés e lhe disseram: Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estavam sob as nossas ordens, não falta nenhum deles. Portanto, trazemos cada um, em oferenda a Deus, aquilo que achamos em objetos de ouro, bracelets, pulseiras, anéis, brincos, colares, para fazer expiação por nós, diante de Deus. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles aquele ouro e todos os objetos trabalhados. E essa oferenda de ouro que fizeram a Deus deu um total de 16.750 siclos, oferecida pelos chefes de milhares e chefes de centenas. Os homens de guerra tomaram, cada um para si, a sua presa. Contudo, Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam o ouro dos chefes de milhares e de centenas e o trouxeram à tenda da reunião, para ser um memorial dos filhos de Israel diante de Deus. Divisão da Transjordânia. Os filhos de Rubem e os filhos de Gad tinham grandes rebanhos e em grande quantidade. Viram eles que a terra de Jazer e a terra de Galaad eram regiões favoráveis aos rebanhos. Os filhos de Gad e os filhos de Rubem aproximaram-se de Moisés, de Eleazar, o sacerdote, e dos príncipes da comunidade e disseram-lhes: Atarot, Dibon, Jazer, Nerra, Esebon, Eleale, Sabão, Nibo e Meun, esta terra que Deus conquistou diante da comunidade de Israel é terra boa para os rebanhos, e os teus servos são criadores de gado. Disseram: Se achamos graça aos teus olhos, que seja esta terra dada em possessão aos teus servos, não nos faças passar o Jordão. Moisés respondeu aos filhos de Gad e aos filhos de Rubem: Irão os vossos irmãos à guerra e vós permanecereis aqui. Por que desencorajais os filhos de Israel para que não passem a terra que Deus lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei, de Cades Barne, para ver a terra. Subiram até o vale de Escol, observaram a terra, e por fim desencorajaram os filhos de Israel, para que não viessem a terra que Deus lhes havia dado. Então a ira de Deus se inflamou naquele dia, e Deus fez este juramento: estes homens que saíram do Egito, da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra que prometi, com juramento, a Abraão, a Isaque e a Jacó, pois que não me seguiram de modo íntegro, a não ser Calebe, filho de Jefoné, o Cenezeu, e Josué, filho de Num, estes, sim, seguiram a Deus de modo íntegro. A ira de Deus se inflamou contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradou a Deus. Eis que vós vos levantais em lugar dos vossos pais, como o rebento de um tronco de pecadores, para aumentardes ainda mais o ardor da ira de Deus contra Israel. Se vós vos apartardes de Deus, ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto e causareis a ruína de todo este povo. Então aproximaram-se de Moisés e lhe disseram: Desejamos construir aqui apriscos para os nossos rebanhos e cidades para as nossas crianças. Nós, porém, tomaremos as armas, à frente dos filhos de Israel, até que os conduzamos ao lugar que lhes é destinado. As nossas crianças permanecerão nas cidades fortificadas, ao abrigo dos moradores da terra. Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos filhos de Israel não tiver tomado posse da sua herança. Pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão e nem mais além, visto que a nossa herança nos será concedida aquém do Jordão, ao oriente. Disse-lhes Moisés:
Se realmente fizerdes assim, se sairdes para a guerra diante de Deus e se todos aqueles dentre vós que estão armados passarem o Jordão diante de Deus, até que tenha expulsado todos os seus inimigos diante dele, quando a terra estiver submetida a Deus, então podereis voltar, assim estareis desobrigados para com Deus e para com Israel, e esta terra será vossa propriedade diante de Deus. Porém, se não procederdes assim, pecareis contra Deus, e sabei que o vosso pecado vos achará. Construí, pois, cidades para vossas crianças e apriscos para as vossas ovelhas, contudo, aquilo que prometestes, cumpri-o. Os filhos de Gad e os filhos de Rubem disseram a Moisés: Teus servos farão aquilo que o meu Senhor ordenou. As nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado permanecerá ali nas cidades de Galaad, mas os teus servos, aqueles que estão armados para a guerra, passarão, diante de Deus, para combater, como disse o meu Senhor. Então Moisés deu ordens a este respeito a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas patriarcais das tribos de Israel. Disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gad e os filhos de Rubem, todos aqueles que estão armados, passarem convosco o Jordão, para combater, diante de Deus, quando a terra estiver subjugada, dar-lhes-eis em possessão a terra de Galaad. Contudo, se não passarem armados convosco, receberão entre vós a sua propriedade, na terra de Canaã. Os filhos de Gad e os filhos de Rubem responderam: O que Deus disse a teus servos, nós o faremos. Passaremos armados diante de Deus a terra de Canaã, e tu, dá-nos a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Moisés deu-lhes aos filhos de Gad, aos filhos de Rubem e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, o reino de Og, rei de Baisã, a terra com as cidades incluídas no seu território, e as cidades limítrofes do país. Os filhos de Gad construíram Dibon, Atarot e Eroe, Atrot-Sofan, Jazer, Jegba, Benirra, Beran, cidades fortificadas, e apriscos para os rebanhos. Os filhos de Rubem construíram Esebon, Eleale, Careatam, Nibo, Baalmeon, cujos nomes foram mudados, Sabama. Deram outros nomes às cidades que construíram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, marcharam para Galaad. Conquistaram-na e expulsaram os amorreus que lá se encontravam. Moisés deu Galaad a Maquir, filho de Manassés, que se estabeleceu nela. Jair, filho de Manassés, foi e tomou as suas aldeias e as chamou aldeias de Jair. Nob foi e tomou Canat e as cidades de sua vizinhança, e a chamou com o seu próprio nome, Nob. As etapas do Êxodo. Estas são as etapas que os filhos de Israel percorrerão, desde que saíram da terra do Egito, segundo os seus esquadrões, sob a direção de Moisés e Arão. Moisés registrou os seus pontos de partida, quando saíram sob a ordem de Deus. Estas são as suas etapas, segundo os seus pontos de partida. Partiram de Ramsés no primeiro mês. No 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte à Páscoa, partiram de mão erguida, aos olhos de todo o Egito. Os egípcios sepultavam aqueles que dentre eles foram feridos por Deus, todos os primogênitos. Deus fez justiça contra os seus deuses. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucot. Em seguida partiram de Sucot e acamparam em Etem, que está nos limites do deserto. Partiram de Etem e voltaram em direção de Piairot, que está diante de Baal-Sefon, e acamparam diante de Magdô. Partiram de Piairot e alcançaram o deserto, depois de terem atravessado o mar, e depois de 3 dias de marcha no deserto de Etem acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, ali acamparam. Partiram de Elim e acamparam junto ao mar dos Jacos. Em seguida partiram do mar dos Jacos e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dafca. Partiram de Dafca e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Rafidim. O povo não encontrou ali água para beber. Partiram de Rafidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Sibrotatava. Partiram de Sibrotatava e acamparam em Azerot. Partiram de Azerot e acamparam em Retma. Partiram de Retma e acamparam em Remonfarés. Partiram de Remonfarés e acamparam em Lebna. Partiram de Lebna e acamparam em Ressa. Partiram de Ressa e acamparam em Seilata. Partiram de Seilata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Hareda.
Partiram de Hareda e acamparam em Macelot. Partiram de Macelot e acamparam em Taat. Partiram de Taat e acamparam em Taré. Partiram de Taré e acamparam em Matka. Partiram de Matka e acamparam em Esmona. Partiram de Esmona e acamparam em Moserot. Partiram de Moserot e acamparam em Benejacã. Partiram de Enejacã e acamparam em Hor-Gadgad. Partiram de Hor-Gadgad e acamparam em Jetibata. Partiram de Jetibata e acamparam em Hebrona. Partiram de Hebrona e acamparam em Azeon-Gaber. Partiram de Azeon-Gaber e acamparam no deserto de Sim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam na montanha de Hor, nos confins da terra de Idam. Arão, o sacerdote, subiu à montanha de Hor, segundo a ordem de Deus, e lá morreu, no 40º ano da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 5º mês, no 1º dia do mês. Arão tinha 123 anos quando morreu na montanha de Hor. O rei de Arad, cananeu que habitava no Negueb, na terra de Canaã, foi informado da chegada dos filhos de Israel. Partiram da montanha de Hor e acamparam em Salmona. Partiram de Salmona e acamparam em Finom. Partiram de Finom e acamparam em Obot. Partiram de Obot e acamparam no território de Moab, em Jeabarim. Partiram de Jeabarim e acamparam em Dibongad. Partiram de Dibongad e acamparam em Elmon-Deblatã. Partiram de Elmon-Deblatã e acamparam nos montes de Abarim, defronte do Nibo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas estepes de Moab, junto do Jordão, em direção a Jericó. Acamparam junto do Jordão, entre Bejesimot e Abel-Setim, nas estepes de Moab. Partilha de Canaã. A ordem de Deus falou a Moisés, nas estepes de Moab, junto do Jordão, em direção a Jericó. Disse: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, quando tiverdes atravessando o Jordão, em direção à terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra. Destruireis as suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolireis todos os seus lugares altos. Tomareis posse da terra e nela habitareis, pois vos dei esta terra para a possuirdes. Dividireis a terra, por sorte, entre os vossos clãs. Aquele que é mais numeroso dareis uma parte maior na herança e aquele que é menos numeroso dareis uma parte menor na herança. Onde a sorte cair para cada um, aí será a sua herança. Fareis a divisão entre as vossas tribos. Contudo, se não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixardes dentre eles se tornarão espinhos nos vossos olhos e aguilhões nas vossas ilhargas, vos hostilizarão na terra em que habitardes, e farei convosco aquilo que pensei fazer com eles. Fronteiras de Canaã. Deus falou a Moisés e disse: Dá ordens aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta será a terra que vos caberá em herança, a terra de Canaã segundo as suas fronteiras. A região meridional do vosso domínio se estenderá a partir do décito de Sim, que faz limite com Idam. A vossa fronteira meridional começará do lado do oriente, desde a extremidade do Mar Salgado. Depois se voltará ao sul, em direção à subida dos Escorpiões, passará por Sim e chegará ao sul, a Cádiz Barne. Em seguida irá em direção a Azarradar e passará por Azemona. De Azemona a fronteira se voltará em direção à torrente do Egito e terminará no mar. Tereis por fronteira marítima o grande mar, este limite vos servirá de fronteira ao ocidente. Esta será a vossa fronteira setentrional, traçareis uma linha desde o grande mar até a montanha de Hor e da montanha de Hor traçareis uma linha até a entrada de Emat, e a fronteira terminará em Sedada. Prosseguirá em direção a Zefrona e terminará em Azarrenon. Esta será a vossa fronteira setentrional. Em seguida traçareis vossa fronteira oriental de Azarrenon a Cefama. A fronteira será de Cefama em direção a Arbel, ao oriente de En. Descendo ainda tocará a margem oriental do mar de Quinereta. A fronteira seguirá então o Jordão e irá terminar no Mar Salgado. Esta será a vossa terra, com as fronteiras que fazem o seu contorno. Moisés deu, então, esta ordem aos filhos de Israel: Esta é a terra que repartireis como herança, para vós, por meio de sorte, e que Deus ordenou que se desse às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Rubem, com as suas famílias, e a tribo dos filhos de Gad, com as suas famílias, já receberam a sua herança, a meia tribo de Manassés já recebeu também a sua herança. Estas duas tribos e a meia tribo já receberam a sua herança além do Jordão de Jerico, ao oriente, no levante.
Os príncipes indicados para a partilha. Deus falou a Moisés e disse: Estes são os nomes dos homens que repartirão a terra por herança entre vós: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e para cada tribo tomareis um príncipe para repartir a terra por herança. Estes são os nomes desses príncipes: para a tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; para a tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amilda; para a tribo de Benjamim, Elidad, filho de Cazelon; para a tribo dos filhos de Dan, o príncipe Bossi, filho de Jogli; para os filhos de José; para a tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Efod; e para a tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Camuel, filho de Seftã; para a tribo dos filhos de Zabulon, o príncipe Elisafã, filho de Farnac; para a tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Faltiel, filho de Uzan; para a tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiudi, filho de Salumi; para a tribo dos filhos de Neftali, o príncipe Fedael, filho de Amilda. São esses aos quais Deus ordenou que atribuíssem aos filhos de Israel a sua parte de herança na terra de Canaã. A parte dos levitas. Deus falou a Moisés, nas etepes de Moab, junto do Jordão, em direção a Jericó. Disse: Ordena aos filhos de Israel que, da herança que possuem, deem aos levitas cidades, para que nelas habitem, e pastagens ao redor das cidades. Dareis tais cidades aos levitas. As cidades serão sua habitação e as pastagens nos seus arredores serão para os seus rebanhos, seus bens e todos os seus animais. As pastagens nos arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão, a partir da muralha da cidade, até 1000 côvados ao seu redor. Medireis, fora da cidade, 2000 côvados para o lado oriental, 2000 côvados para o lado meridional, 2000 côvados para o lado ocidental, 2000 côvados para o lado setentrional, ficando a cidade no centro. Essas serão as pastagens dessas cidades. As cidades que dareis aos levitas serão as 6 cidades de refúgio, cedidas por vós para que o homicida possa nelas se refugiar. Além dessas dareis mais 42 cidades. Ao todo, dareis aos levitas 48 cidades, as cidades com as suas pastagens. As cidades que dareis da possessão dos filhos de Israel, vós as tomareis em maior número dos que têm muito e em pequeno número dos que têm pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, em proporção com a herança que tiver recebido. As cidades de refúgio. Deus falou a Moisés e disse: Fala assim aos filhos de Israel. Quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades das quais fareis cidades de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha morto alguém inadvertidamente. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue, e o homicida não deverá morrer antes de ter comparecido para julgamento, diante da comunidade. As cidades que dareis serão para vós 6 cidades de refúgio, dareis 3 delas aquém do Jordão e outras 3 dareis na terra de Canaã, e serão cidades de refúgio. Tanto para os filhos de Israel como para o estrangeiro e para aquele que mora no meio de vós, essas 6 cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Contudo, se feriu com um objeto de ferro e disso resultou a morte, é um homicida. O homicida será morto. Se feriu com uma pedra apropriada para matar e a pessoa morrer, é um homicida. O homicida será morto. Ou ainda, se feriu com um instrumento de madeira, apropriado para matar, e a pessoa morrer, é um homicida. Será morto o homicida. O vingador do sangue matará o homicida. Quando o encontrar, matá-lo-á. Se o homicida empurrou a vítima com ódio ou, a fim de atingi-la, lançou-lhe um projétil mortal, ou ainda se, por inimizade, a esmurrou de modo mortal, aquele que a feriu deve morrer, é um homicida que o vingador do sangue matará quando o encontrar. Contudo, se empurrou a vítima fortuitamente, sem inimizade, ou se lançou contra ela algum projétil sem procurar atingi-la, ou se, sem haver, deixou cair sobre ela uma pedra própria para matar e disto resultou a sua morte, embora não tivesse contra ela nenhum ódio e não lhe desejasse mal algum, a comunidade julgará, segundo estas regras, entre o que feriu e o vingador do sangue, e salvará o homicida da mão do vingador do sangue. E o fará voltar à cidade de refúgio onde se refugiará e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo. Se o homicida vier a sair do território da cidade de refúgio onde se havia refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora do território,
da sua cidade de refúgio, o vingador do sangue poderá matá-lo sem medo de represálias, visto que o homicida deve permanecer na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente após a morte do sumo sacerdote poderá voltar à terra de sua possessão. Essas serão regras de direito para vós e para vossas gerações, em qualquer lugar onde habitardes. Em todo caso de homicídio, o homicida será morto mediante o depoimento de testemunhas, mas uma única testemunha não levará alguém à pena de morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida condenado à morte, pois ele deverá morrer. Também não aceitareis resgate por alguém que, tendo se refugiado na sua cidade de refúgio, quer voltar a habitar a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanareis a terra onde estais. O sangue profana a terra, e não há para a terra outra expiação do sangue derramado senão a do sangue daquele que o derramou. Não tornarás impura a terra onde habitais e no meio da qual eu habito. Pois eu, Deus, habito no meio dos filhos de Israel. A herança da mulher casada apresentaram-se, então, os chefes das casas patriarcais do clã dos filhos de Galaad, filho de Maquir, filho de Manassés, um dos clãs dos filhos de José. Tomaram a palavra, na presença de Moisés e dos príncipes, chefes das casas patriarcais dos filhos de Israel, e disseram: Deus ordenou a meu senhor que se desse a terra aos filhos de Israel, repartindo-a por meio de sorte, e o meu senhor recebeu de Deus ordem de dar a parte da herança de Salfad, nosso irmão, às suas filhas. Ora, se elas se casarem com um membro de outra tribo dos filhos de Israel, a parte que lhes pertence será subtraída da parte dos nossos pais. A parte da tribo a qual vão pertencer será acrescida, e a parte que nos foi dada por sorte será reduzida. E quando chegar o jubileu para os filhos de Israel, a parte dessas mulheres será acrescentada à parte da tribo a qual vão pertencer, e será subtraída da parte da nossa tribo. Moisés, segundo a ordem de Deus, ordenou aos filhos de Israel. Disse-lhes: a tribo dos filhos de José falou o que é justo. Eis o que Deus ordena para as filhas de Salfad: casar-se-ão com quem lhes agradar, conquanto que se casem com alguém de um clã da tribo do seu pai. A herança dos filhos de Israel não passará de tribo a tribo, os filhos de Israel permanecerão vinculados, cada um, à herança da sua tribo. Qualquer filha que possuir uma herança em uma das tribos dos filhos de Israel deverá casar-se com alguém de um clã da sua tribo paterna, de modo que os filhos de Israel conservem, cada um, a herança de seu pai. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra, cada uma das tribos dos filhos de Israel permanecerá vinculada à sua herança. As filhas de Salfad procederam conforme Deus ordenará a Moisés. Mala, Tersa, Egla, Milca e Noa, filhas de Salfad, casaram-se com os filhos dos seus tios paternos. Visto que elas se casaram dentro dos clãs dos filhos de Manassés, filho de José, a herança delas permaneceu na tribo do clã de seu pai. Conclusão: esses são os mandamentos e as normas que Deus ordenou aos filhos de Israel, por intermédio de Moisés, nas estepes de Moab, junto do Jordão, a caminho de Jericó.